Olá, vamos para hoje mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou aqui com a doutora Ana Carolina Sanches e a doutora Ariadna Figueiredo. Vamos falar sobre pediatria, sobre hematologia, sobre esse mês que a gente tem um mês de prevenção ou de combate a uma doença muito específica que aterroriza muitas pessoas. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é com relação por que escolheram pediatria, né? Eu sou médico, né? E eu tinha muita dificuldade de escolher, às vezes, a minha profissão, né? Mas eu sabia que pediatria eu não queria fazer porque eu acho que eu tinha muita dificuldade de falar notícias ruins para crianças, notícias ruins para os pais, né? É uma área, eu acho que muito sensível da medicina, né? Mas por que vocês escolheram pediatria? Se eu não me engano, alguém tem pais médicos também, ou pais pediatras, né? Que... É isso. Meus pais são pediatras, né? Então, com certeza isso me influenciou a fazer pediatria, que já era uma coisa que eu estava imergida, né, nesse meio. E aí, dentro da pediatria, eu fui me apaixonando pela parte da hematologia pediátrica. E todo mundo sempre pergunta, né? Ai, mas, né? Triste essa questão de hematologia pediátrica, porque tem algumas doenças graves realmente. Mas a gente pensa justamente o contrário, né? A gente pensa naquele paciente que a gente cura, que é uma doença grave, e a gente consegue tirar esse paciente da gravidade e ter ali uma boa resposta. Então, assim, o que me motivou a escolher a pediatria e, particularmente, a hematologia pediátrica foi essa questão mesmo dessa sensação, né, gratificante de conseguir tirar o paciente da gravidade. E você? É um pouquinho diferente. Eu não tenho família médica, então foi uma coisa que eu fui criando e fui avisando em casa que eu gostaria. Então, a primeira vez, falei para minha mãe: Ah, você vai fazer o quê, né? Aquela pergunta. Eu vou fazer medicina. Ela: Não, mas você tem certeza, né? Vai morar longe, escolhe outra coisa. E aí eu olhei e falei: Mãe, não tem outra coisa. Eu quero fazer medicina. E aí eu falava para ela que eu queria cuidar de criança com câncer. Então, eu já tinha antes de tudo, eu gostava disso, mesmo sem entender toda a nuance da especialidade. E quando eu cheguei na faculdade, eu gostei de outras áreas, até você fica ali, mas o dia que eu cheguei na pediatria, realmente, eu falei, não, eu gosto disso, é aqui que eu tô feliz. Engraçado você falar isso porque, assim, eu não imagino, né? Eu, digamos, na época do colégio, né? Pensando no vestibular, na faculdade, né? Eu queria ser médico. Meu pai era médico também. E meu pai, ele falava que não escutem os pais de hoje em dia, né? Porque senão seria motivo de algum tipo de problema. Meu pai falava, filho, eu só vou ser feliz se você fosse médico. Meu pai dizia isso pra mim, né? E eu cresci com isso. Somos quatro irmãos, quatro médicos também. Então acabamos seguindo a linha do meu pai. Mas eu nunca imaginava, né? O que fazer? Eu pensava em cirurgia, etc. Mas você fala que você quer o tratar de Eu queria. crianças com câncer. Mas da onde surgiu isso? Você teve algum contato com algum familiar, algum amigo, viu isso? Algum desenho, filme, alguma coisa que te chamou a atenção? Eu não lembro assim especificamente se teve algum gatilho, se teve, enfim, algum filme, alguma coisa que me fez gostar. Mas a sensação que eu sempre tive é de querer ajudar quem mais precisava. Eu acho que para mim, na minha inocência antes, né, eu entendia que quem mais precisavam eram as crianças, eram aquelas que eu tinha que gastar minha energia, era ali que eu tinha que focar o cuidado, porque eu acho que como eu não tinha ninguém médico na família, a minha ideia era o cuidar. E eu entendi que o cuidar deveriam ser dessas crianças. Não sei muito explicar, Talvez em outra vida, né? Quem sabe? eu entendi que o cuidar, que aquilo que eu gostaria, eu seria feliz ali. E você? Eu vou te fazer uma pergunta. Todo mundo fala assim, pediatra trabalha muito, né? Todo mundo fala isso, né? E seus pais são pediatras, eles não quiseram que você fizesse outra especialidade, não? Com certeza. Ai. Na verdade, era um convencimento para eu não fazer medicina. Minha filha, você tem tantas outras opções. Você não tá vendo que a gente está ralando aqui todos os dias, é plantão final de semana, você realmente quer isso? Mas assim, não teve jeito, né? Era uma coisa que eu gostava, assim, da rotina deles, apesar de muitas vezes ter final de semana com plantão e tal, mas realmente era algo que eu gostei, assim, da rotina. Isso é legal porque
às vezes a gente escolhe a profissão mesmo o pai e a mãe falando que não fazer aquilo, né? Sim. Mas quando você vê um espelho de alguém que é feliz ou realizado fazendo, né? Você acaba fazendo, mesmo aquela falando assim, é difícil, é cansativo, etc, né? E É, você acaba fazendo. Vocês têm filho já? eu Eu tenho. E aí, como é ser uma pediatra com É. filho? Então, agora tá mais complicado, realmente, assim. A minha neném tem 6 meses, então agora que a gente tá vendo, né, como que é realmente estar ali na pele de ser mãe e ver o sofrimento, né? Então, tá sendo mais difícil nesse sentido, né? Que você, às vezes, fica projetando as coisas, né? E fica mais sensibilizado com algumas situações. Mas ela tem pediatra ou você é o pediatra? É, tem pediatra, mas assim, a gente sempre, né, se enfia ali na conduta. Apesar dela ter uma pediatra assistente, a gente também dá uns palpites, né? Então, ó, você que é a médica da filha dela. Filha ou filha? Filha Da filha Tereza. dela, tá vendo? Ela tá dando palpite aí. É, Puxa a orelha dela. sempre. E vocês É, trabalham juntas? Sim. a gente trabalha junta tanto na área da hematologia quanto na área da pediatria. Uhum. E nessa área vamos pensar um pouco na hematologia pediátrica, né? Às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né, a respeito de quem trata é oncologista, é cirurgião, é hematologista, né? E, e existe uma definição realmente de quem faz a parte de oncohematologia, né? E de quem faz a oncologia pediátrica, né? São doenças completamente diferentes. Vocês podem falar um pouco a respeito disso? Eu vou só falar uma coisa que as pessoas às vezes quando tumor sólido, tumor líquido, né? Enfim, isso é uma confusão que as pessoas de uma forma geral têm disso daí. E muitos médicos também têm, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre o que é essa divisão na oncologia pediátrica? Então, assim, dentro da hematologia, a gente tem a parte da hematologia benigna e da hematologia maligna, né? Que a gente subdivide, né? E aí, dentro da parte benigna, a gente tem todas essas questões de anemia, deficiência de G6PD, coisas que, a princípio, a gente não faz tratamento com quimioterapia, que seria a parte maligna. E aí, dentro da parte maligna, a gente tem principalmente os tumores que a gente chama de linfoma e de leucemia, que é essa parte da hematologia, da oncohematologia que a gente chama, né? E aí, além disso, tem a parte dos tumores sólidos, que fica mais específico com a oncologia realmente. Mas a parte da leucemia e do linfoma são os tumores hematológicos, né, do sangue. Então, quando a gente fala de tumor sólido, a gente pensa em um órgão específico, não essa coisa, né, da hematologia, que é o sangue circulando, a questão de linfoma, que é relacionada ao linfonodo, né, que são nossos gânglios. E aí, por isso até que às vezes quando a gente fala de metástase, está em estágio avançado ou não, isso a gente fala muito para tumor oncológico, né? Da parte do tumor sólido. Porque quando a gente pensa em sangue, as células estão ali circulando, né? Então a gente não tem muita definição em relação a isso. Porque às vezes vem um familiar perguntar: ai, doutora, e aí, tem metástase? Como é que é isso exatamente? Qual é o estágio da doença? E para tumor hematológico, isso não é bem. A gente não usa bem essa classificação. É. Isso é interessante porque, de uma forma geral, para as pessoas entenderem, né? É só você pensar assim, tudo que tem a ver com liquidez, com sangue, de ser líquido, são doenças da hematologia, Hematologia. né? Tudo que tem um órgão, como ela falou especificamente, né? O pulmão, pâncreas, rim, etc. Isso é um tumor da Da oncologia, né? oncologia. E a gente pensando no passado, né? As pessoas tinham muito medo do nome câncer, né? E principalmente do nome leucemia, né? Linfoma um pouco menos, eu acho que é uma doença muito mais popular, até por conta da incidência, né? Muitas pessoas têm familiares que já tiveram linfoma, etc, né? Mas a leucemia em si, as pessoas têm muito medo, né? E tem medo porque a gente associa muito a uma doença ser letal, né? Uma doença que não tem cura, né? Como é que está o tratamento da leucemia hoje em dia nas crianças? Qual é a perspectiva do tratamento? Eu acho que tudo depende do paciente em si, né? Não existe um molde. Tudo vai depender da idade do paciente, vai depender do subtipo de leucemia ou de linfoma que ele tem. E aí, com isso, a gente consegue definir se ele vai fazer qual
protocolo quimioterápico que ele vai fazer, qual a linha que a gente vai seguir. Mas pensando no geral, na leucemia como um todo, a gente tem em torno de 80 a 90% das crianças livres de doença em 5 anos. Então, é um número É um número excelente, né? número muito bom. 90% de cura é uma chance, É um número assim, muito bom. bem expressiva, né? E uma dúvida, né, que tu não tem, né? Sempre uma leucemia passa por um transplante? Não. Quando é que transplanta, então? Acho que a gente pode até... Mas, normalmente, o transplante, pra gente, ele é É tipo um último ponto. um último ponto, exatamente. Assim, quando não responde à quimioterapia, a gente acaba tendo necessidade de fazer um transplante. Mas a maioria das crianças vão responder à quimioterapia. Então, o transplante seria ali, né, uma coisa que a gente deixa para um segundo momento, caso não tenha uma boa resposta ao tratamento quimioterápico. Então não é, digamos, é bem mais incomum, né, um bem mais transplante num incomum. paciente com leucemia do que a gente pensa, né? Porque Porque, a gente sempre liga essa palavra leucemia transplante, né? não. Para a gente transplantar, a gente tentou uma primeira linha que não funcionou, a gente pode ter tentado alguma outra coisa que não funcionou, e aí a gente chega nesse ponto. Ou então, quando você, a depender da resposta, né? Algumas respostas ao tratamento, quando não são boas no caminho, a gente acaba deixando já o transplante engatilhado, ou pelo menos tudo já organizadinho ali para ter uma carta na manga já, caso for necessário. E nas crianças, uma coisa que é comum em adulto, principalmente adulto mais idoso, né, quando tem leucemia, né, as pessoas falam assim, ele tem uma leucemia benigna, não precisa nem tratar, fica só observando, porque não mudou muito o sangue dele, a gente vai... Em criança existe isso? Não, Esse assim... termo, assim, é um termo que o pessoal usa assim, benigno, É. porque não é uma doença tão agressiva, né? Em criança tem, sempre trata? Porque assim, no adulto a gente tem as leucemias crônicas, né? Uma Que LMC, né? LMC, coisas que a gente pode até controlar com medicação oral, que não é na maioria das vezes o que acontece nas crianças, até porque na criança a leucemia mais comum que tem é LLA. E LLA a gente sempre vai precisar fazer realmente o tratamento quimioterápico venoso inicialmente, e aí a gente vai passando por fases. Claro que em algum momento a gente vai chegar na fase oral, né? Que a gente vai usar quimioterapia oral. Mas tem todo esse início, né, que geralmente dura 1 ano, que a gente faz com quimioterapia venosa, com internações. Então, assim, na criança, como o principal é a leucemia linfoblástica aguda, a gente vai realmente lançar a mão das quimioterapias venosas e não é algo, né, que é muito insidioso, que dá pra gente ir só acompanhando e ver como é que vai ser. É uma coisa aguda mesmo que a gente precisa intervir o quanto antes. Então, na criança, diferente dessas doenças mais crônicas do idoso, da terceira idade, digamos assim, a criança sempre vai... Criança tem leucemia crônica? Tem. A gente tem... De primeiro diagnóstico? Sim, primeiro. no INCA, assim, eu fiz residência no INCA, né, e lá a gente tinha causa de LMC em criança, é super raro, mas tem realmente descrito. Que é engraçado, né? Porque ele não tem idade para ter uma coisa crônica, né? Não Isso. deu tempo ainda, né? Pois é. E na verdade é muito mais pela característica citológica Isso. da medular, né? Eu tô aqui, tô dando pitaco aqui, mas não sei não, tá? Eu imagino que é isso. Isso. E vamos lá, a criança veio, teve diagnóstico, fez quimioterapia, partiu para o tratamento oral, e nesse meio tempo ela recaiu de doença, né? Sempre depois que recai doença, a ideia é o transplante? Ou vou perguntar aqui uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, pelo menos em linfoma de adulto, né? A gente melhorou muito o tratamento do linfoma por conta do surgimento da imunoterapia, né? Imunoterapia, para quem não sabe, é um remédio, né, que foi feito para quê? Ele melhora a resposta do teu próprio corpo à doença. Ele bota uma bandeirinha, eu sou uma célula ruim, eu fico com uma bandeirinha dizendo assim, eu sou ruim e meu corpo vai me destruir. Na criança também tem imunoterapia já hoje em dia ou não? Então, até tem, mas é aquilo, não é a primeira linha, né? Então, nesses casos de recaída, a gente pode até lançar a mão, né, de algumas imunoterapias. Não é ainda muito a nossa realidade aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro não é uma coisa, não é uma coisa muito ampla ainda, mas com certeza num futuro, né, em breve, eu acredito que esteja mais difundido essa parte da imunoterapia. Mas acaba que hoje em dia, quando uma leucemia recai, a gente entra em protocolos de quimioterapia
quimioterápicos de resgate, que às vezes tem algumas medicações mais específicas, né? De algumas medicações monoclonais que podem atuar ali específico em algum marcador daquele blasto que deu na recaída. Os protocolos novos, né, eles já têm essa inclusão dessa medicação, mas ainda é um terreno difícil da gente chegar. E eu acredito que porque, como você mesmo comentou, 90% de chance de cura com o que já tem, né? É muito difícil inserir alguma coisa a mais para, enfim, melhorar o prognóstico, né? É isso que eu imagino. Seria bom se todo mundo tivesse acesso, né, a tudo, mas ainda a gente não consegue chegar lá. E criança, enfim, com linfoma ou leucemia, né? Devem ter algumas mães vendo a gente, né? E sempre as pessoas se preocupam assim: será que eu tenho que fazer algum exame de rotina para prever, né? Na pediatria é muito divulgado o exame de fundo de olho para ver o retinoblastoma, enfim, são exames simples. Nas doenças hematológicas, existe alguma maneira de, estou preocupado, quero investigar, quero, enfim, sem maiores sintomas, tenham alguma normatização ou algo que faça com que essa mãe ou pai investigue melhor o seu filho, ou não precisa? São doenças que, quando tem sintoma, é que você vai procurar. Eu acho que são doenças que, quando tem sintoma, procura, porque é agudo. O nome próprio já diz, é muito agudo. Então, você vai começar a ter sintomas, e o que vai fazer o diagnóstico, né? O que vai sugerir o diagnóstico é um exame simples, que é o hemograma. Você não precisa de nenhum exame difícil, nenhum exame que você não consiga acesso em lugar nenhum. Então, começou a ter sintomas, né? Você teve uma febre mais persistente, manchas roxas na pele, dor nas perninhas, uma dor óssea, uma dificuldade para andar, começou a ficar mais pálido. Sintomas agudos. Isso não vai durar 6 meses, isso vai durar alguns dias. Percebeu, você vai procurar um atendimento. Com um simples hemograma, a gente consegue sugerir, né? A gente não faz diagnóstico com hemograma, mas você consegue sugerir uma investigação maior. E aí essa criança já vai estar internada para poder seguir a investigação e o tratamento, que a gente normalmente tenta começar nas primeiras 48, 24 horas, assim, se possível. Então, normalmente é uma doença muito sintomática, né? Muito assim, quando ela aparece, ela tem bastante sintoma, né? Sim. E no linfoma em si, existe normalmente alteração no exame no hemograma? Depende, assim, tem alguns linfomas que podem estar leucemizado, que a gente chama, né? Então, pode começar a dar já alterações no hemograma, mas na maioria das vezes linfoma a gente caracteriza mais como massa, né? Então, vai ser aquele aumento do gânglio, da íngua, né? Que a gente fala popularmente, que vai chamar a atenção para a gente pensar realmente que está tendo um linfoma e aí biopsiar esse linfonodo aumentado, né? Essa linfadenomegalia. Mas, em alguns casos, quando já está mais avançado, a gente pode ver, sim, ter essa leucemização do linfoma. Então, eu vou fazer agora um pedido para vocês. Eu atendo muito no consultório crianças, né, com adenopatia cervical, né, que as mães ficam estressadíssimas e eu tenho que explicar assim, olha, isso na verdade é uma infecção de via aérea, vamos esperar um pouquinho, né? Então, fala para vocês aí, falam para as mães quanto tempo a mãe tem que se preocupar com um gânglio persistente, com adenopatia persistente. Quando é que ela deve procurar um serviço médico para procurar? Porque normalmente o que acontece? Apareceu, pum, ela já vai no cirurgião, ou vai no pediatra, ou vai, enfim, alguém que quer uma biópsia, né? E às vezes não é assim, né? Assim, a gente sempre tem que investigar realmente se tem alguma justificativa para aquela criança estar tendo aquela linfadenomegalia ali, né? Então, geralmente, crianças que têm quadro respiratório, alguma infecção em orofaringe, que justifique aquele linfonodo aumentado, a gente pode esperar que aquela linfadenomegalia está sendo reacional àquele processo infeccioso. Agora, quando essa linfadenomegalia é mais persistente, então a gente entende aí que está evoluindo para mais de 4, 6 semanas de evolução, aí sim a gente tem que pensar se realmente for de tamanho aumentado, a gente evoluir para alguma questão de biópsia.
Mas a gente tem que lembrar também que o tamanho dos linfonodos varia em relação à localização que ele está. Então, por exemplo, um linfonodo supraclavicular não é um linfonodo que tem que estar ali. Então, se ele já existir, independente do tamanho, a gente tem que pensar, sim, se teria alguma coisa para a doença hematológica. Enquanto, normalmente, linfonodos pequenos, né, na região ali cervical, a gente pode, né, ver como normal e apenas acompanhar. Então, tudo vai depender do tamanho e da questão do tempo de evolução para a gente ver se tem necessidade de investigar mais especificamente para a doença hematológica. E até esses linfonodos cervicais, quando a gente está pensando, né, em um linfoma, eles têm uma característica diferente. Eles são mais endurecidos. Quando você aperta ali o linfonodo, ele é mais aderido à pele, não é aquele que a mãe normalmente aperta e ele pula do dedinho. Então, você vê uma característica diferente, assim, ele pode ir aumentando, mas mesmo que ele não vá aumentando, ele tem uma característica de textura, de aderência à pele diferente de um linfonodo reacional pós um resfriado. Você viu? Ela falou num dado super importante. 4 a 6 semanas. Então, e se tiver em vigência de infecção de vias aéreas, ela tiver reentrante, né? Teve outras, começa a idade escolar, é comum ficar com aquele o ano todo, às vezes aparecendo, desaparecendo, aparecendo, desaparecendo. Então acalme seu coração, que às vezes não precisa fazer absolutamente nada, né? Existe muita biópsia que é feita sem necessidade, né? E hoje em dia, assim, que no Rio de Janeiro, do ponto de vista de serviço público de saúde, né? A gente tem muito acesso ao tratamento para leucemia, para linfoma, acesso ao transplante. Quais são os órgãos que hoje em dia a população, de uma forma geral, consegue ter acesso? Assim, os hospitais públicos realmente eles dão esse suporte, né? E inclusive a gente faz esse cadastro de ser doador de medula óssea também por hospitais públicos e é feito por uma coleta de sangue, aí a pessoa é cadastrada nesse banco de medula, né? Que a gente fala que é o Redome, né? Que é um banco mundial, não é nem só aqui no Brasil, né? Ele pega o mundo inteiro. E aí, se a gente precisar realmente de algum doador, a gente usa esse banco e acha alguém compatível, caso seja necessário fazer um transplante para tratar a questão da leucemia, ou enfim, alguma doença hematológica que tenha necessidade de transplante. Então, hoje em dia, o serviço público né, tem o Hospital da Lagoa, tem o INCA, tem vários hospitais que são centros mesmo de referência do tratamento hematológico de leucemia e linfoma. E você falou uma coisa legal, o Redome, isso é uma curiosidade. Se o meu doador estiver na Alemanha, eles mandam a medula dele para cá? Eles vão mandar, vai vir de avião, chegando especialmente para você. Quem custeia isso tudo? É o governo, né? É mesmo? Sim. E mesmo que a pessoa vá fazer esse transplante num serviço privado, etc. Porque acho que o Redome ele serve para tudo, né? Para Isso, tudo, exatamente. Para rede privada e para rede pública. A gente cadastra o paciente e lá eles vão bater, né, os dados que de relação a questão da medula, né? Se vai ser compatível ou não, desculpa. Mas aí teve a compatibilidade, né? Descobriu quem doou, não doou, né? Só deu uma amostra, né? Isso tem que fazer depois. Como é que é esse processo? Isso é legal a gente saber. Como é o processo? Quem doou, não doou, né? Só deixar uma amostra, né? Isso. Quando você vira doador, você faz uma coleta sanguínea normal. Um exame de sangue normal. O exame de sangue normal, isso. E vai ficar lá cadastrado e eles vão fazer um exame que a gente chama de HLA, né? Que é tipo como se fosse a identidade da sua medula. E aí vai ficar lá armazenado no banco. E aí, eu, como hematologista, vou lá, cadastrei um paciente, botei qual é a identidade da medula dele, ou seja, o HLA dele, e botei lá para esperar que ele procure um doador. E aí veio um doador compatível. E aí eles entram em contato com essa pessoa, né, que doou e tá ali cadastrada no banco, e pede para ela vir para fazer o procedimento específico da coleta da medula, que aí é feita em centro cirúrgico, a pessoa é anestesiada, ela não vai sentir dor, mas é um procedimento um pouco mais invasivo, né, caso realmente ela se torne esse doador. Mas antes desse processo tem algumas confirmações, né, então vai recoletar o exame do paciente, ter certeza se realmente aquela pessoa é compatível com ele, vai coletar alguns exames da parte infecciosa do paciente. Se naquele momento ele tá saudável, né, para fazer o transplante, se ele tá usando alguma medicação que não pode ser usada, então tem todo um questionário ali antes, porque não basta ele só
ser compatível, que já é coisa suficiente. Mas ele ainda, além disso, tem que estar saudável, porque é uma anestesia geral. Então, é todo um processo que ele precisa passar para ser realmente o doador dessa pessoa. E falando desse doar medula, né? Fala pra eles que as pessoas acham que medula vai botar uma agulhada aqui na coluna, né? Todo mundo pensa que é a medula da. Enfim. Aí você fica, o que é a medula que eles vão retirar normalmente? A medula que a gente retira, ela é aqui da crista ilíaca posterior, é aquele ossinho que a gente tem aqui no quadril, Uhum. né? A parte posterior do ossinho é dali que a gente faz a coleta. Então, a gente vai com uma agulha ali, a gente faz uma perfuração óssea e a gente tira de dentro ali do E sai osso mais ou mesmo. menos quantos ml quando você faz uma retirada ali da medula? Para transplante de medula, a É. gente tira até 500 É para mais. bastante. É mesmo? E consegue ter 500? É, bastante, assim, a gente Consegue. tira uma quantidade É. considerável. Vai ser de acordo com o peso do paciente. Uma paciente, criança aí de você 5 calcular. quilos é uma coisa, para uma Aham. criança de E esses 500, por exemplo, assim, essa medula não é cultivada depois, não, né? Assim, eu não boto num processo para aumentar a quantidade de células, não. É Não, aquilo é que vai aquilo ali. ser, o que eu tirei, eu vou transplantar. Não existe assim, vou botar numa cultura, como se fosse para estimular a divisão celular. Não, Não. ela já vai para uma bolsinha, um ambiente estéreo e a gente não pode manipular aquilo. Então, Aham. aquilo ali já tá. E quanto tempo depois que tira a medula pode, até quanto tempo depois pode ser transplantada? Vocês sabem? E o tempo Isso certo. congela? Mas eu tô perguntando porque como pode vir um doador de fora, né? Aham. Esse número é exato, porque como a gente não faz transplante, né? Eu realmente não sei esse número, eu É, desconheço. certinho. E uma curiosidade sobre o transplante também, né? Fez o transplante, né? E às vezes a gente vê aquela pessoa que transplantou, né? Andando um tempão de máscara, etc, né? Aquilo ali é por quê que anda com um tempão de máscara ali? Uma máscara, etc. Quais são as complicações que podem ter um transplante que levam a todo esse isolamento? É, assim, a gente um termo assim importante na questão do transplantado é a pega da medula, que a gente chama, né? Porque a gente faz uma quimioterapia muito forte, que é o condicionamento, né, do transplante, para destruir ali todas as células daquele paciente que vai receber a medula nova. E aí vai destruir todas as células boas e as células ruins também. Então o paciente vai ficar aplasiado. Vai tipo zerar o sangue. Vai zerar, exatamente. E aí, quando a gente zera, a gente vai e faz, então, a infusão dessa medula, né, do doador. E aí tem que pegar essa medula do doador no paciente. E aí, por isso que, assim, como ele tá zerado das células, até de fato a medula conseguir funcionar ali naquele paciente, isso deixa ele mais suscetível a ter infecção, de precisar transfundir. Então, assim, é muito importante na nossa especialidade, né, a questão de doação de sangue, né? Então, assim, o paciente que é transplantado, ele precisa de muitas transfusões e os pacientes que a gente trata também de quimioterapia, eles precisam sempre de transfusão de sangue. Então, é muito importante também conscientizar essa questão de doar tanto hemácia, plaqueta, enfim. Plaqueta, que as pessoas têm um Plaqueta, conhecimento menor sobre a doação, também é importante, a gente usa muito. Exatamente. E a infusão também é na medula. É no osso também. Não, a infusão faz no acesso. Ah, é? É. Num catéter. pique, num catéter. Que legal, isso aí é muito legal, porque assim, você imagina que você vai tirar uma célula de uma pessoa, do osso, né? Isso, as pessoas que sabem vão falar uma palavra bem simples, é o tutano do osso, é a medula, Isso. né? O tutano é aquele, quando cozinha assim alguma coisa com osso, é aquela gordurinha, ali é a medula, que é tão importante. Então você vai tirar aquilo ali, vai botar 500 ml daquilo ali, vai jogar no sangue, e do sangue ele vai infiltrar de novo no osso. Exatamente. Você vê, né, a ciência como é que evoluiu, né? E quando você faz um transplante autólogo de você para você mesmo, é o mesmo processo, é isso? Você tira a medula e faz esse tratamento que ela fez aí para zerar o sangue e você reinfunde a sua própria medula, não é isso? Medula, é isso. Em criança faz transplante autólogo ou não tanto? A gente faz mais para linfoma, né? Linfoma de Hodgkin, quando não responde bem à quimioterapia, a gente faz o transplante autólogo.
Só mais em linfoma. Leucemia não, porque daí a causa, você não está tratando a causa Exato. efetivamente, né? Você está deixando, Exatamente. você está tirando a causa e ainda vai reinfundir a causa, né? isso. Não é o ideal, né? Então, Não é o mais simples, né? E nesse contexto todo, né, de leucemias, linfomas, né, crianças, né? Hoje em dia, como é que vocês veem, né, nessa questão, isso em termos de diagnóstico precoce no Brasil, né? A gente fala tanto em diagnóstico, né? E às vezes as crianças, mesmo essas crianças que têm acesso ao serviço privado, e etc., demoram tanto para ter o diagnóstico. Vocês notam pegarem crianças mais com doenças mais avançadas ou crianças em estágio mais inicial? eu acho que na leucemia a gente consegue pegar elas no estágio inicial, exato pelo que eu tinha Como você falou, comentado, que é uma coisa muito aguda. Agora, Muito- no linfoma, a gente consegue ver algumas crianças que já vêm com massas muito importantes, que você percebe que elas E já poderiam tem ter um sido tempo de diagnosticadas evolução. antes, né? Elas ficam com um pescoço realmente que você tem, é massa bilateral, massa onde você palpa. Então, eu acho que aí existe um atraso, sim, no diagnóstico. Algumas vezes falam que é cachumba, tratam com cachumba, Isso. outros passam com uma adenite, né, que é uma inflamação ali do linfonodo, da íngua, e aí toma 10, 15 dias de antibiótico, aí não resolve, toma mais antibiótico, até a gente conseguir o diagnóstico desse linfoma. Acho que é o que eu vejo mais atraso. Isso, É isso. leucemia geralmente não, porque é isso, é agudo, e a leucemia tem muito essa questão, né, de alteração genética, né, então a questão do diagnóstico precoce, a gente, né, espera que cada vez a gente consiga diagnosticar mais precocemente, até tem uns estudos, assim, recentes, de polimorfismo, até foi uma parte que eu fiz de mestrado, vendo essa parte de predisposição a algumas crianças terem a leucemia de acordo com algumas alterações genéticas. Então, assim, eu acho que é um mundo ainda que a gente tem aí pela frente e com certeza vai ajudar a gente a cada vez mais conseguir ter esse diagnóstico mais precoce possível e conseguir já intervir desde o início. Mas você tocou num ponto. Existe história familiar de leucemia? Pessoas que têm vários. Não é muito comum, né? Mas sim, a gente sabe que tem algumas síndromes genéticas que predispõem a vários tipos de cânceres, e aí a leucemia também estaria inserida aí. E a gente sabe, às vezes, que alguns quimioterápicos podem dar algumas leucemias secundárias, né? Então, tem algumas neoplasias, às vezes de tumor sólido, que a gente usa algumas quimioterapias que podem dar leucemia, né, secundária. Só que assim, isso não é o mais comum, né? Na verdade, o mais comum é a gente ter ali uma alteração genética, né? Ter lá a questão de double hit, né? Que chama até, né? Que tem uma primeira alteração genética, que a criança às vezes já pode nascer com essa alteração, e aí ao longo da vida ela tem esse segundo hit, que aí então vai desenvolver a leucemia. Então, na maioria das vezes, a gente não tem coisas muito específicas assim para falar, tem que evitar a substância X ou Y, porque isso vai causar leucemia, né? É um pouco mais complicado em relação à prevenção. E no tratamento do leucemia e linfoma, né? Vocês começaram a tratar uma criança, né? Qual a idade que essa criança se despede da pediatria e vai tratar com, digamos, com um hematologista de adulto? Existe uma idade específica? Vocês tratam até certa idade? Como é que funciona isso? A gente trata até A gente é meio 18, apegado, né? assim, Eu vejo muito isso. A gente não larga, não. Teoricamente é até 18, mas a gente é meio apegado aos nossos pacientes. Então, aquele paciente que fez aquele protocolo ali pediátrico, a gente trata, mas aí fez 18 anos, a gente continua ali, né? A gente continua acompanhando no ambulatório. Eu tô perguntando isso porque eu atendi acho que ele tinha 19, 20 anos, né? E ele tratou um linfoma, né? Aí foi por outra questão no consultório, né? E falou assim, não, eu vou no meu pediatra. Eu disse, pediatra? Mas aí que Não, porque continua. ele tratou meu linfoma, eu continuo indo O nele. que pode acontecer, às vezes, que dificulta um pouquinho, é quando ele está no começo do tratamento e ele ainda está internado. E aí tem uma questão burocrática do hospital, que o hospital pediátrico só aceita até tal idade. Então, mas se ele já tiver passado dessa questão burocrática, a gente continua no consultório. E esse mês a gente tem um mês de combate, né? É o mês de é o fevereiro. Laranja. Eu só queria dizer julho, eu ia dizer julho rosa, ó, gente. Eu não sei de onde é que eu tirei julho rosa, que é outubro rosa.
É o fevereiro laranja, né? Isso. Isso. E esse é um mês que é um mês de combate à leucemia, é isso? É, de Isso, conscientização, conscientização, né? de saber os sinais de alarme que devem, né? A família deve procurar um médico, pediatra que está acompanhando, para a gente conseguir ver realmente se tem alguma doença hematológica de fato, né? E é interessante que esse mês, como elas falaram coisas que são importantes nesse mês. Que você pode fazer. Doação de sangue. Essas pessoas precisam de sangue, Precisa. essas crianças, né? Doação da medula, né? Às vezes você vai ajudar uma pessoa do outro lado do mundo e outra pessoa do outro lado do mundo pode te ajudar também, No né? dia que você faz a doação de sangue, ele pergunta: você quer ser doador de medula? E aí ele tira um Sim. frasquinho e aí você, ao mesmo tempo que você doa sangue, você já entrou no banco. E então é um mês bem interessante de você pensar nisso, né? Principalmente ajudar as pessoas que estão no seu entorno, né? Que pode ser uma pessoa que está do seu lado que está precisando de ajuda, né? Carnaval tá chegando, o banco de sangue fica sempre vazio, sempre difícil. Então, É quem mesmo, puder, é? É, Eu acho que as pessoas têm medo, né? Acho que querem fazer alguma coisa errada no carnaval, vou ficar sem sangue, vou ficar é, sem energia. fica bem vazio. Eu mas não com sabia, certeza. eu eu imaginava, minha formação de cirurgia geral, né, e a gente tratava trauma, né, e falava assim, no carnaval tem pouco sangue. Eu imaginava que tinha muito consumo, não era falta de doação, não. É falta de É falta de doação. doação. As pessoas viajam e você tem que seguir algumas regras, né, antes de doar sangue. Então, tem uma questão de consumo de álcool, tem uma questão de cuidados que você tem que ter pré. E aí, no carnaval, isso diminui um pouquinho. Então, então a gente aprendeu outra coisa do carnaval, né? Então, doe sangue antes de cair na folia para poder ajudar as Isso, pessoas. Por deixar favor. nosso estoque. Então, eu conversei aqui com. Ih, agora eu vou trocar o nome de vocês, hein? Com a Ana Carolina e com a Ariadna. Um papo super legal sobre pediatria, sobre linfoma, leucemia. Vai estar na bio o Instagram delas. Se vocês quiserem tirar dúvidas, quiserem aprender como conscientizar, tirar às vezes um pouco dessa preocupação de pai e de mãe com os carocinhos que aparecem no pescoço, vai lá, pergunta para elas. Obrigado por tudo.